18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7. Mais uma edição do 18 horas do ar. Eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite. Oi, boa. E muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo, é claro, a sua companhia, a sua audiência. Sim. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro que nós estamos contando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Mande aí um alô. 994887592. A gente quer ouvir você, quer saber da sua sugestão a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo ou pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. WhatsApp 994887592. Participe. 18 horas. Vai me dando um giro aí nas principais vias de Manaus. André Meirelles na área. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos se aproximando do trânsito aqui pela Avenida Brasil. Passamos pela Boulevard Caco Caminha, trânsito movimentado nesses trechos. E agora a gente se aproxima da Avenida Brasil no sentido do bairro Compensa. Nesse momento por aqui, até que tem muitos veículos na via, Karime e Carlão, mas por enquanto está tranquilo, ainda dá pra trafegar. Mas pelo que tudo indica, muitos veículos vindo nessa direção. Pode ser que daqui a pouco o trânsito fique mais concorrido ainda. E a gente continua nas ruas da capital amazonense. Daqui a pouco tem mais informações de trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Agora são 6 horas e 3 minutos e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Governo do Amazonas paga quase 15 milhões de reais em contratos sem licitação para serviços de saúde. Boa notícia para o consumidor. O custo da cesta básica em Manaus diminuiu 0,07%. Nova pesquisa da Quest mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno nas eleições de 2026. Parceria inédita entre o Instituto do Meio Ambiente do Amazonas e a Secretaria Municipal de Finanças vai usar tecnologia para proteção ambiental. Olha aí, 6h04, você no melhor Mix do Brasil, conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Está no ar, hein? Até às 7 nós estamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil, 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? Começamos com mais uma situação da saúde pública do Amazonas. Olha só essa. A Secretaria de Estado de Saúde do Estado pagou mais de 14.800.000 reais nos últimos 3 anos para o Centro de Medicina Nuclear do Amazonas fazer serviços ambulatoriais e exames de imagem. Só que foi um contrato firmado sem licitação, Karime. Mais um. E o pior, Carlão, não atende a população como deveria, tá? E detalhe, como você falou, o contrato firmado sem licitação foi fechado em 2022 para durar apenas 1 ano, mas já vai no 3º aditivo e tudo, é claro, sem licitação, ou seja, não houve concorrência, ninguém disputou para prestar esse serviço. Enquanto isso, Karime ouvintes, o povo segue penando nas unidades de saúde, falta médico, falta remédio, exames demoram meses para serem marcados e o atendimento de emergência virou um verdadeiro desafio de sobrevivência. Não dá para aceitar essa desconexão entre o dinheiro gasto e a realidade das pessoas no dia a dia. Carlão, e tem mais, tá? Enquanto milhões são empurrados aí para um único contrato sem licitação questionável, né, gente? Sim. Paciente se amontou nos corredores do Hospital 28 de Agosto, do Joãozinho e de tantos outros hospitais do estado, esperando, é claro, um atendimento em macas improvisadas nos corredores. Muitas vezes eles recebem o atendimento até nos corredores. Bom, é a prova aí de uma gestão desastrosa do governo Wilson Lima na saúde pública. Dinheiro tem, mas falta compromisso com a população.
A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto de perto e fala agora ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Nathalie, boa noite, Nathalie. E a pergunta que fica, né? Como é que justifica um contrato de quase 15 milhões de reais, renovado sem licitação e o pior, não oferece o serviço digno para a população? Nathalie, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Carlão e para todos que nos acompanham no programa 18 horas. Karime, ainda te digo mais, a gente está falando de um contrato de 14,3 milhões de reais, mas a contradição maior de tudo isso é que no portal da transparência, o que aparece de fato é que a Cenusa recebeu somente 3,2 milhões. E o resto dessa conta? E aí, ou seja, né, é um abismo entre o que é o contrato, né, e o que realmente vem sendo executado, ou seja, tem dinheiro vindo por debaixo dos panos. Porque essa diferença está onde? Pois é, alguns aditivos, né? Como você disse, o contrato era para ter durado apenas um ano. Só que isso aí não aconteceu. De lá para cá, né? O que a gente tem visto são contratos sendo renovados ano a ano e o valor pago é um valor bem expressivo, né? Que já foi prorrogado 3 vezes, sempre pela modalidade de inexigibilidade, ou seja, sem licitação, sem disputa, sem concorrência, garantindo ali aquele dinheiro, só que o valor mensal que aparece ali é que eles recebem cerca de 390 mil reais. Só que na prática a gente sabe que tudo isso é bem diferente. A gente pode dizer que é um contraste muito grande de diferença, uma contradição gigante, porque no portal da transparência tem 3,2 milhões, só que se a gente soma os 3 anos de contrato, dá um pouco mais de 14 milhões e 300 mil. Então, por isso, a gente realmente chama a atenção para essa irregularidade encontrada entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Cenusa, que está prestando aí esse serviço. Não é um serviço que não existe. Ele existe, funciona daquela forma que a gente já conhece. Precária, que as pessoas sempre reclamam. Exatamente, Karime. E aí, como você disse, né? São os hospitais, a gente sabe que a situação é muito complicada, são hospitais abarrotados, por fora tá tudo maquiado, tudo muito bonitinho, mas dentro a realidade, infelizmente, realmente é outra, é bem diferente. Só que no meio de todo esse cenário, em meio a esses contratos, e vale a gente reforçar que o último contrato foi assinado agora no mês de julho de 2025, o que era para durar um ano, já está se arrastando aí por 3 anos. E sem licitação. Só renova. Sem nenhum tipo de concorrência, exatamente. E aí, em meio a tudo isso, Karime, ontem, né, nessa quarta-feira, a secretária Nayara Maksud foi até a Assembleia Legislativa e vale a gente reforçar que uma das pessoas que mais cobrou essa ida, né, Carlão, da secretária de Saúde à Assembleia Legislativa foi o deputado Wilker Barreto, que atualmente está de licença médica. E aí parece que ela aproveitou essa oportunidade, onde o único deputado que faz oposição de fato ao governo não estava na casa, para ir lá apresentar um primeiro quadrimestre da saúde do Amazonas, e foi vendido nas redes sociais que tudo está às mil maravilhas. E a gente sabe que essa não é a realidade, por isso o deputado Wilker Barreto mais uma vez chamou a atenção, inclusive na próxima segunda-feira ele deve protocolar e pedir para que ela apareça, só que dessa vez para bater frente a frente com ele. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Wilker Barreto. Essa reunião caiu no VAR, audiência pública de prestação de conta do quadrimestre da saúde. Dinheiro público tem que ter data, tem que ter aviso, tem um rito. Fizeram nas coxas porque o líder da oposição, que tem cobranças claras a serem feitas, a secretária e sua equipe está de licença médica, tem que combinar o jogo. Eu estou segunda-feira protocolando junto à mesa, ao presidente, para que seja tornado nula a reunião pelo não cumprimento de publicidade, de chamamento, porque o nome já diz audiência pública, e audiência pública não se faz de forma às escondidas. 18 horas. Aí,
Karime, Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, que deve pedir aí a anulação dessa reunião que aconteceu entre a secretária Nayara Maksud, a secretária de saúde do Amazonas, e os demais deputados estaduais. Vale a gente reforçar, né, Karime, que mais esse contrato milionário que foi renovado com a Cenusa sem licitação e cheio de pontos ali que não estão muito bem amarrados, deve ser mais uma cobrança feita aí também pelo parlamentar, mais uma cobrança que ele deve levar nos próximos dias ao Ministério Público, e é mais um retrato aí dessa gestão com descaso com a saúde pública do Amazonas. É porque não adianta fazer publicidade e sair fazendo um monte de propaganda, né, Nathalie Moraes? Porque a população está vendo como está de fato a saúde pública, como é que está o atendimento, como é que está para você marcar um exame, marcar uma cirurgia. Não tem como você maquiar isso, é tentar esconder o sol com a peneira, porque a pessoa que está lá na ponta tentando um atendimento, tentando um exame, enfim, não consegue. E é uma denúncia, e são denúncias, aliás, que trazemos aqui quase todos os dias. A péssima qualidade que conseguiu ficar pior. É uma gestão que conseguiu piorar o mínimo, piorou demais a saúde pública. É uma gestão que conseguiu sucatear hospitais que eram referências no estado do Amazonas e que não conseguiu inaugurar uma única unidade de saúde para a população. Então não adianta sair fazendo publicidade que não mostra a verdade. As pessoas não se enganam. Karime, ela vendeu que a Telesaúde é um serviço que vem funcionando e funcionando 100%, tanto na capital quanto no interior. Na última semana fui levar minha filha para vacinar no CAI, que não tinha internet dentro da unidade, e eu tive que retornar porque não tinha sistema. E aí todo mundo reclamando, pede pro Wilson Lima colocar a internet aqui, repórter. É um pedido diário das pessoas, as pessoas denunciam sempre. Exato. E é um governador e uma gestão que não pode aparecer em público, é vaiado. E dizendo que a rede de medicamentos, que a SEMA está 100% abastecida, que não, e a gente sabe que a realidade não é essa. Não é. Muitíssimo obrigada pela apuração e pelas informações, Nathalie Moraes. Hora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma boa notícia para quem acompanha os preços no supermercado. O custo da cesta básica em Manaus diminuiu 0,07%. É uma queda tímida, mas que já faz aí alguma diferença no bolso do consumidor. Qualquer diferença é bem-vinda para a cesta básica. A gente anunciou aqui a redução do preço do café, que foi uma maravilha, né? Manaus voltou a entrar na lista das 11 capitais com a cesta básica mais barata do país. A repórter Vanessa Lima conta pra gente quais os produtos ficaram mais em conta, né? E a gente vai entender também o preço da comida, como é que ficou aqui na região, como é que está aqui a cesta básica aqui em Manaus. Boa noite, Vanessa. Tão bom ter notícias boas de economia, né, Karime, Carlão e ouvintes? Olha só, segundo o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Manaus voltou a ser incluída entre as 17 capitais com a cesta básica mais barata do país. E já chegando. Em julho, ficou com a 11ª posição no ranking. O custo ficou em R$ 674,78, uma queda de 0,07% em relação ao mês anterior. Um valor tímido, mas toda economia conta, né, gente? A economista Denise Kassama comenta sobre essa redução. Oferta e demanda. Então, quando você tem uma oferta maior, tendem seus preços caírem. Quando você tem uma oferta menor, os preços tendem a subir. Então, você se lembra que ano passado nós tivemos lá as enchentes no Rio Grande do Sul, tivemos aí as secas no Centro-Oeste e outros fenômenos climáticos que afetaram as safras de uma forma geral, né? Então, o Rio Grande do Sul ficou alagado, comprometeu a safra de arroz, feijão, Centro-Oeste também teve a sua safra, produção de carne bovina, toda comprometida. Esse ano nós não tivemos e nós tivemos boas safras, o que aumentou a oferta de feijão, arroz,
Agora nós estamos na época da safra do café, então você tem uma oferta maior dos produtos e por isso a tendência é a de queda. E essa queda não foi só em Manaus não, hein, gente? Em julho, 15 capitais brasileiras viram o preço da cesta básica cair. O Norte e o Nordeste deram um show de economia. Aracaju lidera como a capital com a cesta básica mais barata, no valor de R$ 568. Maceió, Salvador e Porto Velho também aparecem com preços bem mais acessíveis. Já outras 12 capitais, infelizmente, os preços subiram. São Paulo continua no topo da lista com a cesta mais cara do Brasil, custando R$ 865. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Cuiabá também estão entre as mais salgadas. E quais produtos puxaram essa queda? Bom, a batata caiu de valor no Centro-Sul graças à boa safra de inverno. O arroz ficou mais barato em quase todo o país, exceto em Recife. E o feijão também teve queda em 24 capitais por causa da colheita de 2024 a 2025. Até o café em pó entrou nessa onda, com destaque para Belo Horizonte e Teresina. Já a carne bovina teve comportamento misto. Subiu em 11 capitais e caiu em 16, influenciada pela demanda internacional. Com tantos alimentos essenciais ficando mais baratos, o consumidor brasileiro teve um alívio no bolso. E isso mostra como boas safras e movimentações no mercado internacional podem fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Para 6h17, 18 horas. Agora nós vamos falar de um crime brutal cometido por uma adolescente. Hoje, a polícia prendeu uma menina de apenas 12 anos que foi identificada como a mentora do assassinato da própria mãe, Karine. Carlão, ela é apontada pela polícia como a mentora de um plano macabro para matar a própria mãe e o motivo seria roubar R$17 mil. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz agora pra gente mais detalhes. André, boa noite. O que vai acontecer com essa adolescente, a gente já sabe? Boa noite. Então, segundo a polícia, a menina planejou o crime ao lado de Renato da Costa, de 25 anos, que era o vizinho e que também tinha um relacionamento com essa adolescente. O objetivo era roubar R$17 mil que ela acreditava que a mãe guardava em casa. Renato invadiu a casa, não encontrou o dinheiro e esfaqueou a vítima várias vezes, que morreu ali no local. Além disso, ele levou objetos da casa como um botijão de gás. O que mais chocou foi a frieza da menina. Testemunhas relataram que ela acompanhava a movimentação da polícia sentada em uma cadeira de balanço, mexendo no celular, enquanto a perícia investigava o corpo da mãe. Imagens da adolescente no local do crime estão sendo analisadas pelas autoridades. O suposto namorado dela, Renato da Costa, foi preso em flagrante e segue detido. A menina, por ser menor de idade, está sob custódia das autoridades competentes. O caso vai ser tratado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A motivação apontada pela polícia é a ambição da menina pelo dinheiro, além de possíveis conflitos familiares. O crime gerou comoção no bairro e levanta questionamentos sobre como uma criança pode ter planejado um feminicídio. As investigações continuam e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias e a gente vai continuar acompanhando. Ok. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h19. Mix. Você era o melhor Mix do Brasil e continue aí em 100,7. Aproveite e participe conosco aqui do programa 18 horas 994887592. É o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Nas redes sociais é o @18horas_news. 18 horas. Política. Olha só, adiantamos na edição dessa quarta-feira que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, Carlão, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro foi indiciado em mais de um inquérito nessa quarta-feira por coação no curso do processo e a abolição do Estado Democrático de Direito, como você falou. A federal entende que ele e o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, atuaram juntos para que os Estados Unidos sancionassem o Brasil e a justiça brasileira para interromper o processo de julgamento de plano de golpe de Estado, onde, é claro, Bolsonaro é réu. Olha só, o relatório da Polícia Federal divulgado na quarta-feira revela que, mesmo proibido pelo Supremo Tribunal
Tribunal Federal de usar redes sociais, Jair Bolsonaro encaminhou centenas de vídeos e mensagens de apoio às manifestações bolsonaristas e ataques a ministros do Supremo para centenas de pessoas via WhatsApp. Segundo os investigadores, a estratégia buscava manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas milícias digitais. Para a Polícia Federal, Bolsonaro tinha o objetivo de burlar a ordem de proibição e retransmissão de conteúdos impostos pela Justiça de propósito. O relatório apresentado ao Supremo Tribunal Federal mostra que o ex-presidente compartilhou várias vezes conteúdos para mais de 300 destinatários. Alguns dos vídeos eram das manifestações bolsonaristas de 3 de agosto. Outro falava sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Ok, o ministro Alexandre de Moraes, Karime, ouvintes do Supremo Tribunal Federal, determinou também na quarta-feira que o ex-presidente Bolsonaro se manifeste em até 48 horas sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas por ele. Inclusive, né, Carlão, Sim. A Polícia Federal declarou que já tem pronta uma cela especial temporária para o caso da prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com Kennethson Paes, aqui no assunto de política. Então, Kennethson, boa noite. Os aliados de Bolsonaro aqui no Amazonas se manifestaram? Eu não ouvi nada, parece que há um silêncio retumbante. Boa noite, Kennethson. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. De fato, esse silêncio, ele segue chamando muito a atenção, porque aqui no Amazonas nós temos diversos apoiadores, né? A gente pode lembrar aí o capitão Alberto Neto, que nesse momento ainda está curtindo o título dele de ter sido homenageado como melhor deputado federal do Amazonas. Também temos aqui no estado do Amazonas o capitão Carpê, também não posicionou nada através das redes sociais. Maria do Carmo, que é candidata do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não fez nenhuma manifestação, fez publicações ontem em relação à Janja, hoje não falou nada a respeito de Bolsonaro, e já se passaram mais de 20 horas aproximadamente que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por justamente o que vocês mencionaram, essa participação ligada exatamente a essa interferência, o que foi levantado pela Polícia Federal sobre essa interferência ao Supremo Tribunal Federal, ao que já estava acontecendo nesse relatório que foi colhido pela Polícia Federal, e trouxe diversos elementos internacionais em relação a Bolsonaro e mensagens ali que apontaram que Eduardo Braga se referia até ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como um empecilho em relação às articulações e também rascunhos do pedido de asilo à Argentina. Esse pedido de asilo, ele foi levado ao Jair Bolsonaro para que ele pudesse aceitar ou não, e segundo o que foi mencionado pela defesa do ex-presidente, foi rejeitada essa posição. E aí o que acontece é que esse documento, ele cita diversas tentativas de pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal, também ali o descumprimento de medidas cautelares e também o envolvimento de apoiadores como o próprio pastor Silas Malafaia, que foi um dos indiciados pela Polícia Federal. No caso do pastor, a PF apreendeu o celular dele, também alguns cadernos de estudos bíblicos que ele mencionou que tinha guardado. Além disso, também a operação, depois dessa operação, o próprio Silas Malafaia falou em um aeroporto sobre o que tinha acontecido e fez muitas críticas em relação ao STF, questionou a atuação dos demais ministros envolvidos, também afirmou que está sendo vítima de perseguição religiosa. Lá em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes também encaminhou esse relatório à Procuradoria-Geral da República, que agora decidirá se há denúncia formal e também o pedido de investigação ou arquivamento para poder dar continuidade nesse processo. Entre as possibilidades jurídicas que nós temos em relação a Jair Bolsonaro, ele pode enfrentar uma condenação de até 12 anos de prisão, caso ele seja condenado agora pelo Supremo Tribunal Federal. E com essa repercussão, todo esse cenário que já está se montando, como você já mencionou, a PF já montou, cara, uma sala especial lá em Brasília, para que caso essa prisão venha a acontecer, ele já tem um lugar reservado para ele que seja nos mesmos padrões que foi na época de Lula lá em 2018. E aqui no Amazonas, esse silêncio, ele tem sido visto muito
visto por parte desses políticos como uma estratégia de um pouco mais de cautela, enquanto o desfecho do processo ainda não chegou na parte final, então todo mundo está um pouco mais cauteloso, porque se posicionar nesse momento, eles podem acabar também perdendo ali a força política para 2026, e eu acho que eles querem descolar um pouquinho mais desse conflito para poder manter o interesse do eleitorado. Beleza, Nathalie, agora é contigo. Olha só, ontem você trouxe aqui pra gente no programa 18 horas uma enxurrada de críticas da pré-candidata Maria do Carmo Cefair, né? Inclusive você trouxe com sonora e tudo mais da própria Maria do Carmo, as críticas em relação à primeira-dama Janja durante sua visita a Manaus, o que gerou aí uma resposta pública de quem? Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, ele entrou aí considerando esse embate com essas trocas de podem impactar, considerando esse embate aí agora, Marcelo Ramos entrando, né, digamos assim, criando esse embate, como fica essas trocas? Pode impactar ou não o cenário político e a pré-campanha ao governo do Amazonas, e também qual é a percepção do eleitorado, né, dos eleitores sobre os principais candidatos aí ao governo, Nathalie, e também ao Senado e os deputados, né, no geral. Então, Carlos, eu costumo dizer que qualquer movimentação, qualquer pecinha que se mexa no tabuleiro às vésperas da eleição já é movimento político. E aí, é claro, a Maria do Carmo aproveitou a oportunidade, enquanto a primeira-dama do Brasil, a Janja, estava em Manaus para atacar mais uma vez o governo federal, principal opositor do ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, já que ela é a candidata do Bolsonaro. Só que tudo isso não agradou em nada o pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. A gente está falando aí do Marcelo Ramos, que inclusive ele também respondeu em um vídeo nas redes sociais, trazendo ali as declarações, alguns trechos da fala da empresária Maria do Carmo, que é pré-candidata ao PL, e ele classificou aí as falas da Maria do Carmo como deselegantes e debochadas, dizendo que esse tipo de postura seria inaceitável para uma pessoa que pretende aí governar o estado do Amazonas. Inclusive, ele falou em alguns pontos que eu não concordei muito, né? Assim como a Maria do Carmo não. A Maria do Carmo pesou em alguns pontos, mas ela chamou a atenção para o que precisa ser chamado. Chamou a atenção da Marina Silva, chamou a atenção da BR-319. Ela foi pontual. Eu acho que só que isso aí não agradou em nada, né, a oposição. E aí, o Marcelo Ramos foi lá e respondeu. Eu separei um trechinho dessa resposta. Vamos conferir. Ao governo, a senhora Maria do Carmo fez um vídeo extremamente deselegante e debochado para criticar a visita da primeira-dama Janja ao nosso estado do Amazonas, numa atitude completamente inadequada para quem quer governar um estado tão importante como o nosso. Eu confesso que, diante de tantas besteiras ditas por ela nesse vídeo, eu fui tentado a responder com o mesmo tom de deboche, mas os interesses maiores do povo do Amazonas não merecem deboche, merecem ser tratados de forma séria. E é com seriedade que eu quero explicar a essa senhora coisas básicas que ela deveria saber sobre a distribuição das competências federativas estabelecidas pela Constituição. 18 horas. Karime, Carol e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Marcelo Ramos, que acabou dizendo ali que a Maria do Carmo pode ser tudo, menos um instrumento de combate à velha política. É uma vitrine para os dois, né, isso que eu ia falar, ele fez o papel dele, né? Aproveitou a exposição. Nesse cenário, cada um tá falando pro seu eleitorado. Sim. Marcelo Ramos tá falando conforme a esquerda gosta de ouvir. Sim. E a Maria do Carmo tá falando diretamente pro público extremista, mais à direita, que critica veemente a situação do Lula. Exato, cada um no seu papel falou e usou o espaço, né? Cada um teve o seu espaço, né? Sim, e aproveitou, né? Cirúrgico, Kenny, exatamente. Vamos lá. Kennedy, saiu hoje uma nova pesquisa da Genial Quest e mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos nas eleições do ano que vem, de 2026, incluindo uma ampla vantagem sobre os adversários históricos como Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, claro, esses números refletem apenas um cenário
cenário nacional ou podem, de fato, influenciar diretamente a estratégia dos partidos e do próprio mapa político aqui no estado do Amazonas, Kennedson? Então, Karime, as pesquisas elas têm se atualizado a cada semana praticamente, né? Agora todo mundo já pensando em 2026 e essa pesquisa ela foi feita especificamente, Karime, ali durante aquele período bem próximo quando ali o Trump fez aquela carta em relação ao tarifaço contra o Brasil. Importante então, nesse período, com certeza, o eleitorado, o público estava vendo para aquela situação de uma forma muito agressiva, no qual estava ofendendo a soberania brasileira, no qual havia muitas incertezas sobre quais produtos seriam ou não receberiam esse tarifaço. Então havia esse clima no ar e com isso é que houve esse resultado, mas todo mundo, né, pelo menos quem apoia o governo federal, está comemorando muito esse resultado e espera que se mantenha regular até 2026, só que muita coisa muda com o passar do tempo, né? Pelo menos agora não mudou muito pro Bolsonaro, a gente tá vendo ele ser indiciado agora por vários outros procedimentos que a Polícia Federal acabou investigando nesse período, e o fato é que pro Lula, pelo menos até esse momento, ele está em uma grande vantagem. A gente tem aqui esses números que é da DataQuest, já mencionaram ali a questão do Lula, se a eleição fosse hoje, por exemplo, o Lula teria muito vantagem, pelo menos 8 pontos contra Ratinho Júnior, que é um nome muito ventilado agora nessas eleições, né? Também tem uma diferença muito grande em relação a Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Lula ele tem 12 pontos à frente de Jair Bolsonaro, contra a Michele tem 13, contra o Romeu Zema também e o Eduardo Leite, Rodrigo Caiado, a vantagem é de mais de 15 pontos. No primeiro turno, o Lula ele levaria uma certa vantagem em relação ao voto comparado ao Bolsonaro. Pelo menos o primeiro turno teria ali 34 pro Lula e 35 pro Bolsonaro, né? Levando no primeiro turno, só que indo pro segundo turno, aí essa realidade já muda um pouco. E aí, quando a gente fala de segundo turno, falando como Michele, o Tarcísio, essa diferença já aumenta ainda mais, né? E o fato é que esse levantamento mostra muita polaridade, né? Que nós estamos vendo nesse cenário agora. Muita gente, inclusive essa pesquisa mostrou um dado interessante, que 58% dos eleitores dizem que o Lula ele não deveria se candidatar novamente. E aí também tem um número bem alto, que o Bolsonaro, 65% dos entrevistados disseram que ele era para ele abrir mão já da eleição, e era algo que até os especialistas têm mencionado, que se ele abrisse mão da eleição e fizesse a indicação dele, talvez a situação dele nem estivesse nesse cenário. Tão precária, digamos assim, delicada é a melhor palavra. Exatamente, e agora o desafio é entender se de fato esses números eles são regulares ou se eles vão mudar com o passar do tempo até chegar a 2026, e é que a gente acredita que vai acontecer, né? Em Nathalie Moraes, o senador Eduardo Braga, representando o Amazonas, foi eleito um dos 5 melhores senadores de 2025 pelo Prêmio Congresso em Foco, em reconhecimento ao trabalho legislativo e à defesa dos interesses do Estado. Como esse reconhecimento pode impactar a influência política dele, a sua imagem junto ao eleitorado? Tudo, né, Carlão? Ser eleito o melhor senador do Amazonas às vésperas da eleição é uma vitrine nacional, né? Claro, todo mundo esperava aí por essa oportunidade. E o senador Eduardo Braga, do MDB, ficou ali no top 5, escolhido pelo júri técnico do Prêmio Congresso em Foco como um dos 5 melhores senadores do ano de 2025. Essa premiação aconteceu na noite dessa quarta-feira no Teatro Nacional, lá em Brasília, e ele atribuiu, né, essa premiação ao trabalho de reconhecimento e dedicação ao povo amazonense. E aí, Karime, né, essa não é a primeira vez que o senador Eduardo Braga recebe esse prêmio, não. Inclusive, ele tem mais de 40 anos de vida pública. A gente sabe, já ocupou vários cargos ali de várias esferas. Ele já foi ministro de Estado, já foi prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador. E aí agora recebeu aí mais uma vez esse prêmio, esse reconhecimento que é considerado aí o Oscar da política às vésperas da eleição. Uma ótima oportunidade, né? Sem dúvida alguma, e trabalho também ele faz, a gente sabe que é merecido. Com certeza, a gente reconhece quem precisa ser reconhecido. Se o Lula não tivesse vetado a emenda, nós já teríamos pelo menos um avanço na infraestrutura da BR. Da BR-319, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h35, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E daqui a pouco aqui no 18 horas, parceria inédita entre o Instituto de Meio Ambiente do Amazonas e a Secretaria Municipal de Finanças vai usar tecnologia para proteção ambiental. É o nosso assunto em instantes. Agora são 6h35, Karime, que tal darmos um giro pelo trânsito em Manaus nesse momento? Vamos lá, vamos conversar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. A todos os ouvintes, olha só, a gente está aqui pela Avenida São Jorge, no sentido centro-bairro. O trânsito por aqui está carregado, trânsito lento, inclusive aqui para quem vai acessar, né, no sentido ali Santo Agostinho, Ponta Negra, trânsito pesado por aqui. Você que ainda não passou por aqui pode procurar então uma rota de fuga aí, se é que você consegue encontrar, para não ter que enfrentar esse trânsito aqui pela Avenida São Jorge. Olha só, Karime, Carlão, uma informação importante aqui: no primeiro trimestre deste ano, mais de 10 mil vagas do Zona Azul foram fiscalizadas, né? E no segundo trimestre, outras 10 mil. E até a primeira quinzena de agosto, quase 7 mil. Então, o objetivo é organizar o tráfego e garantir acesso de mais motoristas, principalmente no centro e no Vieira Alves, que é onde tem ali o serviço do Zona Azul. E nas vistorias, os fiscais conferem a sinalização, placas, vagas especiais para idosos e PCDs e o tamanho correto e se precisa de revitalização de pintura, né? Quem está fazendo essa fiscalização é a agência reguladora aqui de Manaus, a AGEMAN. Inclusive o Elson Andrade, que é o diretor-presidente, disse que o Zona Azul é essencial para a mobilidade urbana, que organiza o espaço público e dá mais acesso às vagas em áreas de grande movimento, né? Então ele disse que nessa missão é garantir que a população seja bem atendida. Atualmente o Zona Azul dispõe de 5.200 vagas, só no Vieira Alves são mais de 1.300 e no centro quase 4.000. O sistema é operado pelo consórcio Amazônia e cobra recentemente R$ 3,98 por hora. O motorista pode ficar até 3 horas ali seguidas na mesma vaga. O pagamento é digital, QR Code, Pix, cartão ou aplicativo. Também tem monitores credenciados e pontos autorizados. Então também, como a gente já trouxe aqui um tempo uma matéria, uma reportagem sobre o aumento da Zona Azul, sobre o serviço, né? Algumas pessoas também que estavam reclamando sobre esse serviço prestado do Zona Azul. Agora foi feita aí essa fiscalização e continua sendo feita da AGEMAN e a gente vai continuar acompanhando e eu volto com vocês. Muitíssimo obrigada pela apuração e pelas informações, André Meirelles. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura, hein? É com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira de céu completamente limpo, altas temperaturas e detalhe, hein? Ontem foi o dia mais quente do ano. Esse dado ele já é uma prévia do clima que nós vamos experimentar nos próximos dias e já estamos experimentando, né, gente, com esse calorão. Agora à noite, o céu permanece sem nuvens e estrelado com temperaturas beirando os 26 graus. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, sexta-feira, 22 de agosto, comecinho do fim de semana. Segundo o Clima Tempo, a sexta segue no mesmo ritmo de calor da nossa semana toda. Manhã com céu totalmente aberto e termômetros já marcando 28 graus desde cedo. Conforme o sol vai ganhando força, vamos nos preparar para uma temperatura de 35 graus, a mesma que nós estamos beirando essa semana toda. E no final do dia, a chance de chuva é quase nula, a temperatura cai para os 26 graus e ventos leves trazem um alívio a esse calor todo para a noite da nossa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 35 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 43 a 83%. Legal. Calorão, hein, Carlão? 35 graus na sombra ainda, né? Exatamente. Sensação térmica maior ainda, hein, gente? Imagina. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa, uma parceria inédita entre o Instituto do Meio Ambiente do Amazonas e a Secretaria Municipal de Finanças vai usar tecnologia para proteção ambiental, Karime. Carlão, e a parceria vai integrar informações entre os dois órgãos e ampliar, é claro, o alcance das ações de monitoramento e controle ambiental. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Janeia Araújo. O
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e a Secretaria Municipal de Finanças, a SEMEF, assinaram um acordo para trocar informações e trabalhar de forma integrada na fiscalização ambiental da capital. Na prática, isso significa mais agilidade para identificar atividades irregulares e mais segurança para os empreendedores que atuam dentro da lei. Segundo o diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanso, a parceria representa um avanço importante porque moderniza a forma como os órgãos fiscalizam e garante mais transparência à gestão pública. A parceria com a SEMEF é fundamental para o fortalecimento e fiscalização ambiental em Manaus. A integração de dados nos dá mais agilidade para identificar atividades irregulares e garantir a segurança aos empreendedores. Com esse acordo, o IPAAM disponibiliza suas informações de licenciamento e fiscalização, ao mesmo tempo em que passa a contar com os dados da SEMEF sobre as atividades econômicas da cidade. Isso amplia, a transparência, o fortalecimento, o trabalho em conjunto entre os órgãos e nos permite agir com mais rapidez e eficiência, sempre em defesa do meio ambiente e da população de Manaus. Para a SEMEF, a medida une forças em prol de um sistema mais inteligente de fiscalização que fortalece tanto a gestão tributária quanto a proteção do meio ambiente. Com o acordo, o IPAAM vai compartilhar seus dados de licenciamento e fiscalização com a SEMEF. Já a SEMEF vai liberar acesso ao cadastro mercantil de Manaus, que reúne informações sobre empresas e indústrias aqui da capital. Essa integração permite cruzar dados, identificar problemas mais rápido e aumentar o alcance das ações de monitoramento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. 18 horas. Olha só a travessia, hein? No quilômetro 23 da BR-319 sobre o rio Curuçá. Terá interdição total nesta sexta-feira, às 6 da manhã e vai até o meio-dia, Karime. Exato, Carlão. Segundo o DENIT, a interrupção é para os trabalhos de recuperação da ponte. É importante que os motoristas se programem com antecedência e redobrem, é claro, a atenção nas proximidades da intervenção. Olha só, lembrando que no último dia 14, o mesmo trecho já foi totalmente interditado para serviço de manutenção. Fiquem atentos, portanto, ao planejamento das viagens. 6h42, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,09%, cotado em R$ 5,47. O euro fechou em queda de 0,32% aos R$ 6,35. E o Bitcoin fechou em queda de 1,68% aos R$ 616.230. E o Bovespa fechou em queda de 0,12% aos 134.510 pontos. E a Soframa participou hoje da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. Foram analisados e aprovados 64 projetos industriais, que incluem implementação, expansão e atualização de linhas de produção no Polo Industrial de Manaus. Olha, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, esse é o maior volume de projetos aprovados numa única reunião nos últimos 10 anos. O conjunto de investimentos soma aproximadamente 1,3 bilhão de real. A estimativa é de gerar 3,4 mil empregos diretos no prazo de 3 anos. A previsão é que o faturamento do polo feche esse ano de 2025 entre 38 bilhões e 40 bilhões de dólares. Mix. 6h44, trabalhadores que têm empréstimos antigos e consignado até agora podem fazer a portabilidade sem sair de casa, direto pelo celular. Olha que boa! Mais de 4 milhões de contratos vão migrar para a plataforma Crédito do Trabalhador, que promete juros mais baixos e ainda mais facilidades, Karime. Tomara, né, Carlão? Sim. A novidade começou a valer hoje, quinta-feira, e o modelo antigo vai ser extinto até novembro, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. O anúncio foi feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que vai transferir cerca de 4 milhões de contratos
para a plataforma Crédito do Trabalhador. Para usar o serviço, é só baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O prazo vai até novembro. O consignado privado é voltado para quem tem carteira assinada, inclusive trabalhadores rurais e domésticos. As parcelas são descontadas direto do salário, com juros mais baixos e prazos mais flexíveis. Até então, os contratos eram feitos só com bancos que tinham convênio com a empresa do trabalhador, ou seja, ele só podia pegar o empréstimo naquele banco. Esse modelo vai ser extinto até em novembro deste ano. O programa também foi expandido. Agora, a iniciativa oferece condições especiais para motoristas de aplicativo. São mais aí de 21 bilhões de reais já liberados para o programa. Quem explica mais é o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Você tem um empregador, o João lá, ele quer ter uma linha de crédito, ele vai solicitar uma linha de crédito ao banco ou junto à empresa da qual ele presta serviço. Esta empresa vai indicar quanto tempo mais ou menos o João trabalha por aplicativo, qual é a renda média que o João recebe e retira todo mês pelo aplicativo, indicar qual é a conta que ele recebe, e se o João, a empresa, a instituição financeira concordarem, darem anuência, vai ser ofertado uma linha de crédito e todo mês vai ser descontado daquilo que o João receberia naquela conta bancária. Agora, com a portabilidade, mais de 70 bancos e instituições financeiras vão poder oferecer crédito ao trabalhador pela base de dados do E-Social. Só na última semana, quase 4 milhões de pessoas já usaram o sistema. São mais aí de 27 bilhões de reais de empréstimos com juros médios de 3,58% ao mês. A maioria dos contratos foi fechado por quem ganha até 4 salários mínimos. E agora como é que funciona? Olha só, o trabalhador acessa o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, autoriza o compartilhamento de dados e em até 24 horas recebe propostas de mais de 70 instituições financeiras. Ele escolhe a melhor oferta com juros mais baixos e as parcelas são descontadas direto na folha de pagamento. Até 35% da renda mensal pode ser comprometida. O primeiro passo é verificar se o banco de destino está habilitado no programa. A solicitação pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da instituição. E a partir de 21 de agosto, também pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com migração gradual até novembro. E assim que a portabilidade é autorizada, a nova instituição quita a dívida anterior e assume o crédito automaticamente, já com os juros e prazos do novo contrato. Deu para entender, né? Sim. Volto com vocês. Que é fácil, né, Carlão? De uma forma fácil, você em casa, sem sair de casa, vai lá, faz isso pelo celular, parece tudo fácil. Online. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, 6h47 em Manaus. Pessoal, o comércio do Amazonas pisou no freio em junho e se manteve estável, enquanto no restante do Brasil as vendas caíram. Pois é, com isso o estado do Amazonas ocupou a posição de número 13 entre os estados que tiveram aí o melhor resultado nas vendas do comércio. Vamos acompanhar esse levantamento agora com Giné Araújo. Bom, o comércio varejista do Amazonas ficou parado no mês de junho, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nem cresceu, nem caiu, estabilidade total. Enquanto isso, no cenário nacional, a história foi um pouco diferente. As vendas caíram 0,1% na média do país. De maio para junho, 14 estados viram suas vendas encolherem. Tocantins, Piauí e Amapá foram os que mais sentiram o baque. Por outro lado, Paraná, Roraima e Santa Catarina conseguiram resultados positivos. Já o Amazonas e o Espírito Santo ficaram na linha do zero, como explica a Dejalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas. O volume de vendas do comércio varejista do Amazonas em junho não teve alteração em comparação com o mês anterior, diferente do resultado nacional, que foi negativo. O estado ocupou a 13ª posição entre as unidades da federação nesse tipo de comparação. Já na comparação com junho de 2024, o volume de vendas do varejo no Amazonas teve uma variação positiva, colocando o estado na 19ª posição entre as unidades da federação. No acumulado do ano, o comércio varejista do Amazonas também apresentou um índice positivo, ficando em 16º lugar.
Em relação ao varejo ampliado, que inclui as vendas de veículos, materiais de construção e atacado especializado, o volume de vendas no Amazonas, em junho, teve uma retração na comparação com o mês imediatamente anterior. No comércio varejista ampliado, que inclui carros, motos e material de construção, o Brasil viu queda de 2,5% nas vendas em junho. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 3%. E no acumulado do semestre, o crescimento foi tímido, de apenas 0,5%. Olhando para o mapa, então, dá para ver que o comércio continua enfrentando altos e baixos, dependendo das datas de grande apelo comercial, como a Black Friday, agora em novembro. Legal. Volto com vocês. Muito obrigada, Odinei Araújo. 6h50. 18 horas. Olha só, a Amazônia Legal é a região mais perigosa para quem defende direitos humanos, segundo mostra estudo divulgado essa semana. Pelo menos 55 pessoas foram assassinadas em 2023 e 2024 por lutar pelas causas humanitárias e ambientais. Carlão, não é fácil mesmo, tá? O levantamento foi feito pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos. O resultado revelou um cenário alarmante. 198 casos de violência só nos estados aqui da Amazônia Legal. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse levantamento, desse estudo. Então, André, esse dado representa mais de 40% dos 486 casos registrados em todo o Brasil nos últimos anos, é isso? Olha, Karine e Carlão, foram 96 atentados, 175 ameaças e 120 episódios de criminalização. Só em 2023, 3 defensores de direitos humanos foram mortos em Humaitá, aqui no interior do estado. O relatório mostra que um caso de violência contra defensores ocorre a cada 36 horas, isso em todo o país. E 80,9% dos ataques foram contra quem luta pela defesa ambiental e territorial. Nesse grupo, 87% dos assassinatos tiveram essa motivação. Policiais militares foram apontados como autores em 45 episódios, incluindo pelo menos 5 mortes. Armas de fogo foram usadas em 78,2% dos crimes. O perfil das vítimas: 78% homens cis, 36,4% pessoas negras e 34,5% indígenas. Entre as mulheres defensoras assassinadas, 2 eram trans. O estado do Pará, que vai sediar a COP30 em novembro, lidera o ranking nacional. 103 casos em 2 anos, sendo 94% relacionados à defesa do meio ambiente e de territórios. Eu conversei com um advogado de direitos humanos, o Calpolicam Padilha. Ele disse que é urgente fortalecer a política pública de proteção, investigar e punir os responsáveis para combater a impunidade. Essas pessoas deveriam procurar os sistemas de proteção do Estado. Hoje a gente tem um Estado que tem equipamentos e tem, eu diria, grupos que protegem esses agentes, né? Coisa que a gente não tinha no governo anterior. Mas é muito difícil, principalmente no Amazonas, né? Nós temos um governo e temos sistemas de prefeituras que não são preocupados com essa linguagem, com esses direitos e a tendência é só piorar. Olha, o estudo ainda cobra do Brasil o cumprimento integral do acordo do Escaso, que é tratado que garante acesso à informação, a participação pública e proteção de defensores ambientais na América Latina e no Caribe. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Olha só, em Manaus, uma pousada foi condenada por permitir hospedagem irregular de adolescente, Karine. Carlão, o que aconteceu? Na pousada, simplesmente flagraram uma adolescente de 16 anos na companhia de um homem adulto. O flagrante aconteceu justamente nesse mês de agosto, quando saiu um levantamento que revela uma realidade cruel aqui no estado. O Amazonas é o estado que registrou um crescimento de 184% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes nos últimos 3 anos. Olha, o levantamento foi feito pela Unicef entre 2021 e 2023 e nesse período o número de ocorrências saltou de 321 para 914. O estudo foi feito com base em dados oficiais das Secretarias de Segurança Pública estaduais e nós estamos falando aí da completa falha do governo do Amazonas em proteger esses menores. Isso é um fato. Completa
falta de políticas públicas para coibir esse tipo de crime, Karime. É terrível, é uma realidade cruel aqui do Amazonas. E sobre esse caso do flagrante dentro de uma pousada do Distrito Industrial, vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Diné, então, o caso acende aquele alerta para todos os estabelecimentos aqui da capital, não é isso? Sim, com certeza. E a Justiça do Amazonas condenou essa pousada localizada no Distrito Industrial de Manaus justamente por descumprir as regras de proteção à criança e adolescentes. O motivo, como vocês disseram, é que uma adolescente de 16 anos foi flagrada na companhia de um homem adulto em um dos quartos dessa pousada. A situação foi descoberta durante uma operação de fiscalização realizada em maio, que contou com a participação da Secretaria de Segurança Pública e do Centro Integrado de Comando e Controle. Essa ação fez parte da campanha Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao saber da situação, o Ministério Público entrou na justiça contra a pousada por permitir a presença de menores no local, conforme relata a promotora de justiça, Romina Carvalho, que atua junto à vara do Juizado Infracional da Infância e Juventude de Manaus. Foi identificada uma grave situação de vulnerabilidade envolvendo uma adolescente em uma pousada no Distrito Industrial de nossa cidade. Ela se encontrava em companhia de um adulto sem qualquer documento ou autorização da família e também em situação de exploração. Graças à atuação conjunta da rede de proteção, foi aplicada a penalidade prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que proíbe a hospedagem de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais responsáveis ao estabelecimento. Segundo a promotora de justiça, Romina Carvalho, a decisão tem caráter punitivo e também educativo. E é um recado claro, não só para hotéis e pousadas, mas também para motéis, bares e casas de festa. Essa medida tem caráter educativo e serve de alerta para que todos os estabelecimentos adotem mecanismos eficazes de identificar e fiscalizar a atuação de forma preventiva contra a exploração sexual. O Ministério Público reforça: proteger nossas crianças e adolescentes é um dever de todos. A Justiça entendeu que o estabelecimento agiu com negligência ao não exigir documento de identificação da menor e aplicou multa cujo valor será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se a multa não for paga, a dívida será inscrita na dívida ativa e poderá ser cobrada judicialmente. Volto com vocês. Tomara que dê certo, né, Karime? Sem dúvida, Carlão. Tem tá que ter, certíssimo. 6h57 aí, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Karime, no mundo do futebol, o Mengão, o Flamengo, se garantiu nas quartas de final da Libertadores. O rubro-negro venceu o Internacional nas oitavas com 2 vitórias. 1-0 no Rio e 2-0 em Porto Alegre, garantindo assim uma premiação de 1,7 milhão de dólares, cerca de 9,3 milhões de reais, e no total o clube já arrecadou quase 7 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais. Tá bom, rico, né, Carlão? Bom, enquanto isso, o Palmeiras entra em campo hoje à noite no Allianz Parque para carimbar sua classificação às quartas de final da Copa Libertadores. O Verde recebe o Universitário do Peru e pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim avança. O técnico Abel Ferreira deve montar um time misto, tá? Dando minutos de jogo para os atletas menos utilizados. E nas quartas, o Palmeiras vai enfrentar o vencedor de River Plate e Libertad, que empataram 100 gols na ida. Olha só, no mercado, o Palmeiras anunciou a contratação do lateral esquerdo Jefté, que vem do Rangers, da Escócia, por cerca de 6 milhões de euros ou 38,3 milhões de reais, uma boa grana, hein? Ele assinará por 5 temporadas e já passou pelos exames e chegou em São Paulo. O Palmeiras também é rico, viu, cara? Grande reforço, Palmeiras é rico, sim. Tem bala na agulha. Tem. Bom, e o Vasco também se moveu no mercado, fechou acordo pelo zagueiro Roberto Renan, ex-Internacional e Corinthians do Zenit da Rússia. Um empréstimo é de 1 ano, com opção de prorrogação até o fim de 2026. E ele deve chegar ao Rio até o final dessa semana. Boa, Vascão. Na Inglaterra, o nome quente é Savinho, depois da primeira recusa do Manchester
Manchester City, o Tottenham prepara uma nova oferta de 80 milhões de euros ou 510 milhões de reais para levar o jovem atacante de 21 anos. O Spurs não vão medir esforços após perder Eberechi Eze para o Arsenal, que pagou quase 70 milhões de euros pelo jogador do Crystal Palace. Agora 6h59, Karime. Que ligeiro, né, Karime? No Vamos lá, final. Giro final no trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. 18, trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A gente está exatamente aqui na Avenida Brasil, aqui próximo ao conjunto Ayapuá, passando por aqui nesse momento para seguir nesse que faz aquele cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira, por aqui onde que inclusive já foi anunciado que vai ter o viaduto Passarão. É nesse trecho que aqui está carregado, trânsito pesado com muitos veículos aqui pela via, então paciência nesse trânsito. Karime, Carlão, boa noite e até amanhã. Até amanhã, André Meirelles, boa noite. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica farão declaração de apoio ao Fundo de Florestas Tropicais para sempre. O fundo será lançado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, no fim do ano. Será um mecanismo de financiamento destinado a preservar biomas florestais presentes em cerca de 70 países. O novo fundo pode captar cerca de 125 bilhões de dólares, cerca de 680 bilhões de reais. A diferença é que a contribuição ao fundo não vai ser uma doação, vai ser um investimento. Quem investir vai ser remunerado anualmente por parte do lucro e taxas de mercado, ou seja, vai ser possível contribuir para a preservação e ganhar ainda um dinheirinho. E com a vantagem extra de que haverá repasse direto de 20% do total dos recursos para povos que vivem e preservam esses biomas. O fundo prevê ainda muito dinheiro e pode melhorar o ambiente de negócios sustentáveis no Brasil, com grande chance na região amazônica. 18 horas. Agora 7h01, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.